chegou o tempo da nova ordem mundial. A volta da supremância papal. A ferida mortal curada. E toda a terra se maravilhando após a besta. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Segundo Tessalonicenses 2, 9-11. Veja que o iníquo veio com o engano, como o apóstolo Paulo predisse. Veja que o Papa Francisco não guarda o sábado e sim o domingo, mas fala aí do sábado para enganar as pessoas. Veja o que ele falou no dia 1º de setembro de 2020. Um tempo para repousar. Deus, na sua sabedoria, reservou o dia de sábado para que a terra e os seus habitantes pudessem descansar e restaurar-se. Hoje, porém, os nossos estilos de vida forçam o planeta para além dos seus limites. A procura contínua de crescimento e o ciclo incessante da produção e do consumo estão a extenuar o ambiente. As florestas dissipam-se, o solo torna-se erosivo, os campos desaparecem, os desertos avançam, os mares tornam-se ácidos e as tempestades intensificam-se. A criação geme. Nós sabemos que o domingo é a marca da besta. Então, o iníquo chama o domingo de sábado, para confundir e enganar as pessoas. Nós sabemos que o decreto dominical tira a liberdade religiosa. Então os jesuítas vão colocar o decreto dominical em prática, nos Estados Unidos, com o nome de Lei da Liberdade Religiosa. Assim, quando os servos de Deus pregar que o domingo é a marca da besta, eles serão punidos pela lei da liberdade religiosa. Pois, os servos de Deus, segundo a lei da liberdade religiosa, eles estão quebrando a liberdade religiosa e cometendo crime contra a humanidade. Pois esta lei da liberdade religiosa está também no artigo 18, que é a lei dos direitos humanos. Assim o engano será terrível. O povo de Deus serão acusados de crime contra a humanidade por pregar que o domingo é o sinal da besta. O papado é a besta. Os Estados Unidos é a segunda besta. A imagem da besta são as igrejas protestantes que guardam domingo, que se uniram com o Papa Neocomunismo. E o sinal da besta é o decreto dominical. E esse decreto dominical está saindo agora nos Estados Unidos. Uma lei para o mundo inteiro santificar o domingo. Isso é a marca da besta. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência a tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos hoje expressos. Os defensores do papado asseveram que a Igreja foi caluniada. E o mundo protestante inclina-se a aceitar esta declaração. Muitos insistem em que é injusto julgar a Igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo o resultado da barbárie dos tempos e alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou os sentimentos. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão, não mudou, porém. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram senhor sobre reis e príncipes e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo.
O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser: a apostasia dos últimos tempos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito, mas sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Quando os protestantes davam valor à liberdade religiosa, ensinavam os filhos a aborrecer o papado, e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus, pois o papado do ano 538 a 1798 arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. Mas agora chegou o tempo de novo de o papado dominar o mundo inteiro. E agora, através dos jesuítas, ele se infiltrou nos Estados Unidos, para tirar a liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo dizendo que está promovendo a liberdade religiosa. Assim será arruinada novamente a liberdade religiosa com a falsa lei da liberdade religiosa. Portanto, o nome da lei para guardar o domingo é a lei da liberdade religiosa. Os jesuítas se infiltraram também na Igreja Adventista e colocaram a mesma falsa lei da liberdade religiosa. E por causa desta lei, a Igreja Adventista se uniu com o papado e com o espiritismo e com toda a ave imunda e detestável. E agora, com essa falsa lei da liberdade religiosa, que a Igreja Adventista está promovendo, juntos com a ONU e com os Estados Unidos. Sim, estes adventistas apostatados serão os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Pela falsa lei da liberdade religiosa, a Igreja Adventista se tornou uma arma poderosa na mão do papado para perseguir todos aqueles que proclamaram a mensagem do terceiro anjo, dizendo que o domingo é o sinal da besta. Pois de agora em diante a Igreja Adventista está comprometida a defender não só o sábado mas também o domingo. E também a Igreja Adventista de agora em diante vai perseguir todos aqueles que pregar que um futuro próximo quem não guardar o domingo vai ser criminoso pela lei do país, ou seja, a pregação que avisa sobre o decreto dominical. Veja o que o pastor adventista diz. Nesse início é bom a gente deixar bem claro que o nosso objetivo é chamar você que está acompanhando a gente agora, os seus amigos que vão se unir a nós durante o programa, para pensar um pouco mais, para refletir na necessidade e no papel da liberdade religiosa neste momento onde nós vivemos. E o nosso papel é defender essa liberdade com todas as nossas forças, o máximo que nós pudermos, não só liberdade religiosa, mas também liberdade de expressão. E nós estamos vivendo um momento onde o tema liberdade religiosa, ele é um tema popularmente aceito, ninguém se levanta contra esse tema. O problema não é a posição pública que as pessoas têm com respeito a ele. O problema são as pequenas iniciativas que vão cerceando ou a liberdade religiosa ou a liberdade de expressão das crenças e dos valores que diferentes denominações têm. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós não defendemos a nossa liberdade religiosa. Nós defendemos uma liberdade religiosa inclusiva. Em outras palavras, defendemos liberdade religiosa, inclusive para quem não pensa como nós, para evangélicos, para católicos, para matrizes africanas. Então, primeiro elemento, a nossa liberdade religiosa é inclusiva. Nunca vamos defender a ideia de que nós vamos lutar por liberdade religiosa apenas com respeito ao sábado, apenas com respeito a algum outro elemento que tenha ligação direta com a nossa fé e que não seja popular. Não, nós vamos lutar sempre para que todos tenham este direito. Segundo lugar, nós queremos lutar por liberdade de culto, liberdade religiosa, mas também uma liberdade de expressão. A partir do momento que eu não imponho a minha crença sobre outros, eu devo ter a liberdade de expressar aquilo que, baseado na Bíblia, eu creio, aquilo que você crê. E nós estamos vivendo num momento hoje onde expressar algumas crenças começa a ser criminalizado. Ora, assim como outros têm o direito de expressar aquilo que eles creem e o fazem livremente, tem a mídia ao seu lado e tem força para fazer isso, nós gostaríamos de também poder fazer um contraponto, apresentar não o que nós cremos, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que Deus nos orienta, sempre com equilíbrio,
sempre com respeito, sempre com amor e nunca impondo as nossas ideias sobre outros. Eu não gostaria que a minha posição sobre família, sobre casamento, sobre a origem do mundo ou sobre a guarda do sábado fosse imposta ou criminalizada sobre outras pessoas, ou seja, quem não guarda o sábado vai se tornar um criminoso, vai cometer um crime contra a lei. Não, porque eu acho que essa é uma opção que as pessoas devem fazer. A lei da liberdade religiosa da Igreja Adventista, que é a mesma lei da liberdade religiosa que a ONU e Donald Trump está promovendo. É proibido avisar que o domingo em breve será lei do país, e quem não guardar o domingo vai ser criminoso, como está profetizado nos livros de Ellen G. White. Assim como o pastor adventista não gostaria que alguém pregasse que o sábado seria em breve uma lei federal do país, e quem não guardasse o sábado seria um criminoso. Assim também, segundo o pastor adventista, as outras religiões que guardam o domingo não gostam também de ouvir a pregação que em breve o domingo vai ser lei federal do país, e quem não guardar o domingo vai ser criminoso. E portanto a Igreja Adventista está comprometida a defender não só o sábado mas também o domingo. E ele mesmo perseguirá com todas as suas forças todos aqueles que pregar que o domingo será a marca da besta em breve, e quem não guardar o domingo vai ser um criminoso. Veja novamente o que o pastor disse. Eu não gostaria que a minha posição sobre família, sobre casamento, sobre a origem do mundo ou sobre a guarda do sábado fosse imposta ou criminalizada sobre outras pessoas, ou seja, quem não guarda o sábado vai se tornar um criminoso, vai cometer um crime contra a lei. Não, porque eu acho que essa é uma opção que as pessoas devem fazer. Aviso. O decreto dominical é a lei da liberdade religiosa da ONU, Estados Unidos e da Igreja Adventista, sendo posto em vigor nas Assembleias Legislativas dos Estados Unidos. O Papa dominará o mundo através dos Estados Unidos. E a liderança adventista rejeitada por Deus será o braço direito do papado para perseguir com a lei da liberdade religiosa o povo de Deus que prega a mensagem contra a besta e sua imagem, e contra seu sinal. A santa lei de Deus. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vocês não vão encontrar em lugar nenhum que o domingo é o dia do Senhor. A Bíblia narra que Jesus ressuscitou domingo, por isso muitos protestantes guardam o domingo. Mas não tem mandamento na Bíblia para ninguém guardar o domingo. O único mandamento que está na Bíblia é para guardar o sábado. Diz a palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o estranho que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que no mundo há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Gente, nós não guardamos sábado, não é por causa da lei de Moisés, não. Quando Deus fez os céus, a terra e o mar, não existia Moisés. Não existia ainda nenhum pecado. E mesmo assim ele abençoou e santificou o sábado. Nós guardamos o sábado porque Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou e abençoou. É por esta razão que nós guardamos o sábado. Porque é um dia escolhido do Senhor para ser guardado. Mas o domingo você não vai encontrar em nenhum lugar da palavra de Deus mandando você guardar o domingo. Você sabe quem foi que trouxe o paganismo, o domingo para o cristianismo? Foi Constantino. Constantino era pagão. E ele agora inventou de se converter. Então ele uniu ali o paganismo com o cristianismo. E ele trouxe o domingo para o cristianismo. O domingo era adorado pelos pagãos. Os pagãos adoravam o sol e por isso guardavam o domingo. Foi dessa forma que o domingo entrou no cristianismo. O domingo é inteiramente pagão, não é cristão. Não tem nada a ver a guarda do domingo com a ressurreição de Jesus. E nenhum lugar da palavra de Deus você vai encontrar para as pessoas guardar domingo. O único mandamento que tem para guardar domingo é no catecismo, guardar domingos e festas. Mas é para se cumprir o que a palavra de Deus diz. O chifre pequeno ia mudar os tempos e as leis. Hoje nós vivemos no calendário gregoriano. O ano, hoje em dia, o povo diz que começa de janeiro, e é mentira. O ano começa no mês de abril.
O dia as pessoas dizem que começa depois da meia-noite. Isso é mentira. A Bíblia diz, é daqueles que chamam luz treva e treva de luz. Uma vez eu liguei 2 horas da madrugada para uma ambulância. E a pessoa me atendeu e falou, bom dia. Não era dia. Se fosse dia não precisava chamar a ambulância, eu vejo que pegava um táxi e ia para o hospital. Era noite, era 2 horas da madrugada. Então isso é mentira. O dia, ele começa a partir que o sol nasce. Ali começa o dia. Então o papado mudou os tempos e a lei. Ele quebrou esse mandamento, lembra de dia de sábado para santificar e botou guardar em domingo de festa. E o mundo inteiro segue após a besta, adorando a besta. As igrejas evangélicas dizem que saíram da igreja católica porque as igrejas evangélicas só creem na Bíblia. Então elas saíram. Mas elas continuam servindo a igreja católica. A própria igreja católica declara: os evangélicos saíram de nós porque dizem que para eles é somente a Bíblia. Mas quando eles afirmam que eles guardam domingo, então eles estão afirmando a própria autoridade do Papa. Por que o Papa diz? Porque em nenhum lugar da Bíblia está mandando guardar domingo. Quem transferiu a guarda do sábado para o domingo foi o papado.